Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 642. Lemos assim: Passara a oportunidade áurea de Pilatos. Todavia Jesus não o deixou ainda sem luz. Conquanto não respondesse diretamente à pergunta de Pilatos, declarou abertamente a própria missão. Cristo afirmou que sua palavra era em si mesma uma chave que revelaria o mistério aos que estivessem preparados para recebê-lo. Desejava que Pilatos compreendesse que unicamente recebendo a verdade e dela se apoderando, poderia ser restaurada sua arruinada natureza. Pilatos teve desejo de conhecer a verdade. Seu espírito estava confundido. Apegou-se ansioso às palavras do Salvador, e o coração agitou-se num grande anelo de saber o que ela era realmente e como a poderia obter. Que é a verdade? Indagou. Mas não esperou resposta. Saindo para onde estavam os judeus, declarou com veemência: Não acho nele crime algum. Essas palavras de um juiz pagão foram uma demolidora repreensão à perfídia, à falsidade dos príncipes de Israel, que acusavam o Salvador. Por essa altura, não tinha Pilatos nenhuma ideia de condenar Jesus. Sabia que os judeus o haviam acusado, movidos por ódio e preconceitos. Sabia qual era seu dever. A justiça exigia que Jesus fosse imediatamente solto. Mas Pilatos temia a má vontade do povo. Ao ouvir que Cristo era da Galiléia, decidiu mandá-lo a Herodes, governador daquela província, o qual se achava então em Jerusalém. Com esse procedimento, pensava transferir a responsabilidade do julgamento para Herodes. Pilatos entregou novamente Jesus aos soldados, e por entre os escárnios e insultos da massa, foi ele atropeladamente conduzido ao tribunal de Herodes. E Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito. Nunca se encontrara com o Salvador, mas havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Esse Herodes era aquele cujas mãos estavam manchadas do sangue de João Batista. Ao ouvir falar de Jesus, a princípio ficou aterrorizado e disse: Este é João, que mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Olhando compassivamente o sereno rosto do Redentor do mundo, nele leu unicamente sabedoria e pureza. Da mesma maneira que Pilatos ficou convencido de que Cristo fora acusado por malignidade e inveja. Herodes interrogou a Cristo, com muitas palavras, mas o Salvador se manteve em profundo silêncio. Afirmam que podes curar os enfermos. Estou ansioso por ver que tua grande fama não é mentira. Jesus não respondeu, e o rei continuou a insistir. Mostra-nos um sinal de que possuís o poder que a fama te tem atribuído. Mas Cristo era como alguém que não visse nem ouvisse. Herodes prometeu que se Jesus realizasse algum milagre em sua presença, seria solto. E ameaçou então a Jesus, declarando repetidamente que tinha poder para libertá-lo e para condená-lo. Nenhum indício da parte de Jesus dava, entretanto, a compreender que ele ouvisse uma palavra.
Herodes irritou-se por esse silêncio. A missão de Cristo nesse mundo não era satisfazer ociosas curiosidades. Não tinha, no entanto, palavras para os que não fariam senão pisar a verdade com os seus profanos pés. Cristo poderia ter dirigido a Herodes palavras que penetrariam nos ouvidos do endurecido rei. Mas o silêncio de Cristo era a mais severa repreensão que lhe poderia ter ministrado. Herodes rejeitara a verdade que lhe fora anunciada pelo maior dos profetas, e nenhuma outra mensagem havia de receber. Nem uma palavra tinha para ele a majestade do céu. O rosto de Herodes se ensombrou de paixão. Voltando-se para a turba, acusou encolorizada Jesus de impostor. Se não deres prova da tua pretensão, entregar-te-ei aos soldados e ao povo. Talvez sejam bem-sucedidos em te fazer falar. Jesus foi arrastado de um lado para outro, unindo-se Herodes à turba em buscar humilhar o Filho de Deus. Houve alguns que tremeram na presença de Cristo. Enquanto a rude multidão se inclinava diante dele em zombaria, alguns que se adiantaram para este fim recuaram, aterrorizados e mudos. Herodes ficou convicto. Sentiu que este não era um homem comum, pois a divindade irradiara através da humanidade. Ao mesmo tempo que Cristo estava cercado de escarnecedores, adúlteros e homicidas, Herodes sentiu estar contemplando um Deus sobre seu trono. Endurecido como estava, não ousou Herodes ratificar a condenação de Cristo. Desejava livrar-se da terrível responsabilidade e mandou Jesus de volta para o tribunal romano. Existe alguma coisa muito errada quando aqueles que não temem a Deus são mais sensíveis à revelação de Deus do que os próprios representantes do Senhor. Tanto Herodes quanto Pilatos não viram em Jesus nenhuma culpa, enquanto aqueles que diziam ser representantes da religião acusavam Jesus com todo tipo de mentiras e blasfêmias. Pilatos ficou profundamente tocado pela figura de Jesus. O seu coração quase sensibilizou-se, entregando-se à graça de Deus, reconhecendo que Jesus era de fato quem dizia ser. Mas os seus interesses políticos, os seus interesses profissionais, sociais, eram mais fortes do que a convicção do Espírito. Embora quase convencido, endureceu o seu coração. Pilatos faz a solene pergunta: o que é a verdade? De fato, a verdade estava diante dos seus próprios olhos. Havia-lhe sido revelada sem nenhuma dúvida. No entanto, ele não queria enxergar. O próprio Cristo era a verdade. Mas as suas percepções estavam fechadas. Pilatos tinha a convicção de que Jesus era inocente. Sentia que não deveria condenar a Cristo. Mas como sair desta sem trazer sobre si prejuízos maiores? Lembrou-se então de Herodes e resolveu enviar Cristo para que Herodes tomasse a decisão. Este Herodes era o mesmo fraco, débil e adúltero que havia cedido à pressão de Herodias e condenado à decapitação aquele que fora enviado para preparar o ministério de Jesus, João Batista. Herodes cria que João Batista era o profeta de Deus. Temia tocar do profeta. Mas diante da pressão social, não teve forças e ordenou que a cabeça de João Batista fosse cortada. O peso do remorso foi muito forte sobre Herodes durante algum tempo.
Mas ele insistiu tanto na prática do mal que abafou a voz da consciência. Durante algum tempo, ele temeu Jesus, porque à distância ouvia falar de Cristo. E na sua ignorância, imaginava que Jesus fosse talvez João Batista ressuscitado. Agora, Jesus estava diante dele mesmo. E ele sentia-se feliz, porque imaginava que teria a oportunidade de contemplar algum milagre realizado por Cristo ali. Insistiu com Jesus para que Jesus falasse alguma coisa em sua defesa e realizasse milagres e maravilhas na sua presença. Mas Jesus parecia não ouvir nenhuma de suas palavras. Cristo não respondeu a nenhuma de suas perguntas. Não atendeu a nenhuma de suas sugestões. Por que Jesus se calou diante de Herodes? Por que Jesus não respondeu suas perguntas? A razão é muito simples, irmãos. É que para Herodes, o tempo da graça já havia passado. O tempo de oportunidade já havia findado, quando ele havia tirado a vida de João Batista. Nada que Cristo fizesse ou dissesse poderia mudar a sua sorte. Ele já havia se endurecido de tal modo que nem mesmo as próprias palavras de Cristo teriam qualquer proveito para ele. E, portanto, diante dele, Jesus já não tinha mais nenhuma palavra a dizer. Tudo o que fizesse ou dissesse não faria qualquer diferença. Ali, diante de Herodes, Jesus foi humilhado. Mas é surpreendente que, embora Cristo não abrisse seus lábios, a divindade de Jesus irrompeu diante dos olhos de todos. A presença de Deus se manifestou através dele, e tanto Herodes quanto aqueles que o acusavam ficaram aterrorizados, a tal ponto que não ousaram tomar uma decisão de condenação contra Cristo. Temendo tocar em Jesus, Herodes mandou Jesus de volta a Pilatos. Através desses relatos fica bem evidente a força que tem a decisão do coração. Quando o coração humano escolhe um lado, toma uma decisão, nada é capaz de demovê-lo. Nenhuma palavra dita, nenhum milagre realizado, nada que os olhos contemplem pode mudar a decisão da alma. Pilatos quase se convenceu, mas os seus interesses eram mais fortes do que a convicção do Espírito. Herodes teve a convicção de que Jesus era de fato quem dizia ser. Embora Cristo não dissesse nada, teve a oportunidade de contemplar, manifesta na pessoa de Jesus, a demonstração de que Jesus era de fato Deus. Ele ficou convencido disso. Mas convencimento não significa transformação de caráter. Há muitas pessoas que estão convencidas da verdade da Bíblia, mas estão perdidas. O próprio Satanás está plenamente convencido da verdade, mas ainda assim continua sendo o diabo e está condenado às chamas da destruição. Ter conhecimento das 28 doutrinas bíblicas, saber dar estudos bíblicos salteado e decor, não nos abre o caminho da salvação. Estar convicto de que a Igreja de Deus é a Igreja verdadeira não nos leva para o céu. Não é estar convencido da verdade que faz qualquer diferença. É tomarmos posição ao lado da mesma. Verdade não é um conjunto de preceitos que devem ser recebidos intelectualmente. Verdade é mais do que isso. É algo a quem devemos nos apegar de todo o coração. Hoje, os tempos são de facilidade e de acesso à revelação de Deus. No passado, as coisas eram muito complicadas. Livros eram raros e caros. Poucos sabiam ler e escrever. Mas hoje todos têm acesso à revelação de Deus. A Bíblia está disponível para todas as pessoas. A verdade nunca foi pregada de maneira tão ampla quanto hoje. Tanto de maneira
pessoal, de maneira presencial, como de maneira virtual. A internet está cheia de pessoas que estão proclamando a verdade de Deus. Nós não temos desculpa para dizermos que não conhecemos o que é a verdade. Especialmente as igrejas adventistas estão repletas de pessoas que conhecem a verdade. De outros evangélicos pode ser dito que estão no engano, mas isso não corresponde à experiência dos adventistas. Todos conhecemos a revelação de Deus. Mas a despeito de conhecermos a verdade, isso não quer dizer que estejamos salvos. Herodes e Pilatos estiveram convictos da verdade. Mas a verdade não se revelou de nenhum proveito para eles. A pergunta para nós nesse dia é: que diferença a verdade tem feito na sua vida? De que maneira o conhecimento da palavra de Deus tem transformado o seu coração? De que modo o conhecimento da revelação de Deus tem sensibilizado a sua alma? Salvação não é a aceitação de um conjunto de regras e doutrinas, porque a verdade é muito mais do que isso. Salvação é a aceitação de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a verdade. E esta verdade opera não apenas no nível intelectual, precisa ser recebida, acima de tudo, no coração. Está o nosso coração aberto a Cristo? Temos nós tido sensibilidade para entender e aceitar Jesus? Herodes queria ver milagres, mas não queria ser salvo. Queria contemplar maravilhas, mas não queria tomar decisão ao lado de Cristo. O mundo religioso parece estar na mesma situação. As igrejas estão cheias de pessoas que querem graças e maravilhas da parte de Deus, mas não querem tomar posição, tomar decisão ao lado de Jesus. Que diferença o conhecimento da revelação de Deus tem feito em nossa vida? A verdade para você tem significado salvação? É interessante que a mesma revelação que para alguns significa vida eterna, para outros significa o fechamento da porta da graça para sempre, significa perdição eterna. Tem você sido alcançado, tem você sido tocado, sensibilizado pela revelação da verdade? A revelação da verdade tem colocado você mais perto de Deus ou mais longe dele? Pense nisso no dia de hoje. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.